Bom dia, caros alunos do terceiro ano regular amanhã, da Escola CEP João de Deus Carvalho. Eu sou a professora Liliane Rodrigues, professora de Língua Estrangeira e Inglês desta turma, e dou as boas-vindas a vocês ao novo ciclo de atividades para o mês de outubro. Continuamos ainda com o ensino remoto e vamos prosseguir com as nossas atividades da melhor forma possível. Mês passado nós trabalhamos as questões textuais, tivemos um aulão de língua inglesa, direcionado ao Enem, à prova do Enem, né? As questões de língua inglesa no Enem. Trabalhamos muito essa questão de análise e interpretação textual, baseada nas competências necessárias, né? Com relação ao Enem. E agora nós estudaremos a parte gramatical da língua inglesa. O assunto escolhido da grade curricular é o Relative Pronouns. Já dizendo para vocês que uma das coisas mais importantes para o uso desses pronomes relativos é observar o antecedente, certo? A palavra que vem antes desses pronomes. Por quê? Porque nós temos aqui o uso deles de uma forma bem clara e direta. Primeiramente, quais são os pronomes? Os pronomes são who, hom e o pronome which. O pronome who, a gente vai usar ele quando o antecedente for uma pessoa, certo? Ah, professora, mas esse pronome whom também ele é usado da mesma forma, como está dizendo aqui, ó, da mesma forma que who. Ou seja, whom também é usado quando o antecedente for pessoa, mas se o nome dessas pessoas vierem acompanhado por preposições, eu não uso who, eu vou usar whom, ok? Então, resumidamente, os dois são usados para pessoas, só que especificamente whom é usado para pessoa acompanhado por preposição. Já o who não tem preposição. Não é usado quando o antecedente vier acompanhado por preposição. O pronome which, ele não é usado para pessoa, ele é usado para animais ou coisas e pode ser usado entre vírgulas ou com preposições. É o mesmo pronome. Independente se tem preposição ou não, se for antecedente animal ou coisa, eu uso which. O outro pronome aqui, que está no meio deles todos aqui, é o that. O que quer dizer isso? Que o that, ele pode ser usado ele pode substituir esses três pronomes. Por quê? Porque o that ele é usado para termos antecedentes que sejam pessoas, animais ou coisas. Ou seja, esse that ele é usado tanto para pessoas como para animais ou coisas. E ele pode substituir o who, o that, o whom, quer dizer, e o it na frase. Ele pode substituir qualquer um desses três pronomes. Só que quando um desses três pronomes vier entre vírgulas, ou precedido, ou acompanhado por preposição, a gente não pode colocar o that, certo? Se uma determinada questão eu disser assim, substitua os pronomes relativos dessas frases por that. Aí você não vai sair colocando that nas frases, certo? Você primeiro observa. Tem vírgula, o pronome está entre vírgula, tem uma preposição antes do pronome, porque se estiver entre vírgula e se tiver uma preposição antes do pronome, a gente não pode substituir, não pode colocar o that. Olha como funciona. Primeiro vamos observar o uso dos pronomes aqui, né? Na primeira frase nós temos, aquele é o psicólogo que estava conversando comigo. Por que eu estou usando o who aqui? Olha o que eu falei, o antecedente é psicólogo. Psicólogo é o quê? Pessoa. Tem alguma preposição entre psicólogo e o pronome who? Não tem, então a gente usa who. Já na segunda frase, nós temos a senhora por quem você perguntou é minha tia. Quem é o antecedente? A primeira coisa, gente, sempre observa o antecedente. Quem é o antecedente? The lady. The lady é a senhora, né? A senhora é quem? É o quê? Uma pessoa. Ah, professora, e por que eu não coloquei o who? Por quê? Porque entre a senhora e o pronome tem uma preposição. A preposição for, certo? Então, entre o antecedente
senhora e o pronome, existe uma preposição. Mesmo sendo pessoa, eu não vou usar esse who, eu vou usar o whom por conta dessa preposição. Vamos olhar as outras. A senhora Brown, que foi ajudada por mim, viajou para Londres ontem. Então, quem é o antecedente? Senhora Brown. Tem alguma preposição entre senhora Brown e o pronome? Não. Senhora Brown é uma pessoa? É. Então, eu uso who. Se tivesse uma preposição entre senhora Brown e o pronome, eu usaria whom. Por quê? Porque é pessoa e existe uma preposição. E observem que tem vírgula. Antes do pronome who tem vírgula e depois, né? Na frase em que o pronome who está inserido, existe vírgula, está entre vírgulas. Observe essa questão da vírgula. Na outra frase, o filme a que eu estava assistindo era Crepúsculo. Qual é o antecedente? Filme. Filme não é pessoa, filme é uma coisa. Então, eu vou usar o it, ok? Até aí tudo bem, né? Nessa última frase tem o estojo em que eu coloquei minha borracha, não é aquele. Então, eu usei o it também, porque o antecedente é pencase, que é estojo, é uma coisa. Mesmo tendo a preposição in entre estojo e o pronome it, eu continuo usando o it, porque o it eu uso para coisas ou animais com preposição ou sem preposição. Qual dessas frases eu poderia retirar esses pronomes que estão aí e colocar o that? Qual dessas frases eu poderia retirar o pronome e substituir eles por that? Na primeira frase, eu poderia tranquilamente tirar o who e colocar o that. Já na segunda frase, eu não posso tirar o whom e colocar o that. Por quê? Porque eu não posso colocar that em frases que tenha preposição. Na outra frase, eu não posso colocar that aqui, no lugar de who. Por quê? Por conta da vírgula. Essa vírgula aqui. Se tiver preposição e se tiver a vírgula, eu não posso substituir o pronome por that. Nas frases que tem o it, qual delas eu posso colocar that? Essa do filme, porque não tem nem preposição e nem vírgula. Já na frase que tem pencase, que estojo, tem a preposição in, então não poderia substituir o it por that. Do jeito que está aqui, ó. Na primeira eu poderia colocar who ou that. Já na segunda, que a senhora por quem você perguntou é minha tia, eu não posso colocar o that, já está aí bem explicadinho, ó, por conta da preposição. Na frase que tem a senhora Brown, eu não posso colocar o that no lugar de who, porque está entre vírgulas. Na frase que tem o filme, eu posso também colocar that, porque não tem nem preposição e nem vírgula. E na frase que fala do estojo, eu não posso colocar that junto com o it, porque por conta da preposição in, ok? Mais alguns pronomes relativos. Nós temos também outros pronomes relativos aqui, whose, que significa cujo, a, os, as. Ele é usado numa relação de posse, refere-se ao possuidor e nunca pode ser substituído. Jamais eu posso substituir ele por qualquer outro pronome, nem that, nenhum, tá bom? E o outro é o where, que é onde, em quem, se designa lugares e também nunca pode ser substituído. Aqui no caso nós temos meu amigo cujo pai está no hospital e está muito triste. Então aqui existe uma relação de posse do amigo e ele do pai. Então existe a relação de posse. O possuidor é o amigo e o que ele possui é um pai. Então quando existe uma relação de posse, eu vou usar whose, ok? A Austrália é um país no qual você pode ver muitos cangurus. Eu usei o pronome where porque estamos falando de lugares, refere-se a lugares, designa um lugar. E agora nós teremos 10 questões, onde o segredo é observar primeiro quem é o antecedente, se existe preposição ou não, vírgula ou não. Observar o antecedente. Quem é o antecedente aqui? Sacerdote, né? Clergyman. E aí? Sacerdote é o quê? Pessoa. Está tendo alguma relação de posse aqui? Não. Só temos o antecedente pessoa. Então, eu retiro a letra B, porque o it se refere a coisas ou animais. Retiro a letra C, porque o whose tem uma relação de posse, aqui não indica relação de posse. E eu fico entre a letra A e a letra D. O that, ele é usado para tudo, para pessoa, coisas ou animais. E o whom só é usado para pessoas, mas tem que haver uma preposição também, né? Acompanhando esse antecedente.
qual vocês escolheriam? Já o that não é usado quando tem preposição. Nessa frase aqui, o antecedente é só pessoa, não tem preposição. Então, o pronome escolhido é that, letra A. E por que eu não usei home? Porque se refere à pessoa também, porque não tem preposição, certo? Primeira questão, letra A. A segunda questão, o antecedente é garota, é pessoa. Tem alguma preposição aí entre o antecedente e o tracinho que a gente vai completar? Não tem. Então, qual é o único pronome que a gente usa aqui para pessoa e que não tem preposição? Nesse caso, não tem preposição, é o pronome who. A gente também poderia usar home, mas não tem preposição na frase. Então, a alternativa correta é a letra D, a segunda questão. Agora é com vocês. Vou dar só a dica. Terceira questão, quem é o antecedente? Médicos. E ó, médico é pessoa, mas e também tem a preposição to. Dicas, né? Quarta questão, quem é o antecedente? Businessman. O que é businessman? Homem de negócios é pessoa. E não tem preposição. É o pronome usado para pessoa que não está acompanhado por preposição. Quem é o antecedente aqui? Book, que é livro. É uma coisa. Qual é o pronome que a gente usa para coisa? Né? Na sexta, o antecedente é camisa. Observem que essa frase é diferente. Nós temos camisa e existe uma relação de posse aqui, ó. Os botões da camisa. Existe uma relação de posse. Qual é o pronome que a gente usa com referência à relação de posse? Aqui, você vai observar, são 3 frases. Observar o antecedente. Na primeira é carro. Na segunda é senhora Jack, uma pessoa. E na terceira é my brother, meu irmão, uma pessoa. Observe que elas estão entre vírgulas. Então, jamais você vai escolher that em nenhuma delas. That não é usado em nenhuma delas. Ok? Essa é a dica. Na oitava, o antecedente é man, que é homem. E observe a vírgula. Não se usa that nessa frase, jamais. E man é homem, é pessoa. Não tem preposição. Olha as dicas, viu? Nona, nós temos o antecedente hotel. Hotel é um lugar. Qual é o pronome que a gente usa para designar lugares? E por último também nós temos um lugar, house. Qual é o pronome relativo que a gente usa para designar lugar? Quero receber, gente, o gabarito das 10 questões. Observem as dicas. Se precisar ouvir novamente a explicação, voltem o vídeo, tá bom? Boa sorte e obrigada.